E bênção, né? Ouvir nossos irmãos alegres, felizes, falando daquilo que Jesus faz nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Daniel. Dá um pouquinho mais de volume para mim, por bondade. Glória a Deus. Isso, que daí eu vou mansinho, né? Nós louvamos a Deus pelos irmãos aqui presentes nesta noite. Domingo tivemos aí um culto abençoado, a casa cheia. Mas hoje é dia de semana e ainda é ensino da palavra, né? Glória a Deus. Mas este livro, irmãos, ele é muito maravilhoso, porque além de nós aprendermos muitas coisas com Daniel, a partir do capítulo 7, Daniel tem algumas visões, algumas que já aconteceram e outras que ainda estão por acontecer. Tem muitas coisas que são escatológicas, que são doutrinas do fim. É muito importante este livro e eu sei que Deus vai falar conosco aqui através da sua palavra. Vamos ler capítulo 1 do livro de Daniel. Nos diz assim, a partir do primeiro verso: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real, dos príncipes, jovens, que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciências e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Para nós encerrarmos aqui, vamos lá para o verso de número 20 e o 21 do mesmo capítulo, diz assim: E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Verso 21, e Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Amém, meus queridos? Por bondade, tome o seu lugar. Esse capítulo de número 1, acredito que todos já conhecem, já leram ele, né? E essa história, nós voltamos um pouco para nós entendermos aonde ela está acontecendo e até o porquê ela vai acontecer. Nós sabemos que Deus, Ele escolhe um homem, Gênesis capítulo 12, o nome deste homem era Abraão, ou Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, e Deus lhe faz uma promessa que este homem seria uma grande nação. Pois bem, Deus não só lhe fez a promessa de uma grande nação, como Deus também mostrou a terra a qual eles haveriam de habitar. E nós vamos olhar para a Bíblia e a Bíblia vai dizer que Abraão andou por fé, ele creu, ele caminhou por fé. Sabe o que é isso? É alguém que sai sem saber a direção certa. É Deus lhe dando a direção dos seus passos. Na visão humana parece ser loucura, mas Abraão está lá entre os heróis da fé exatamente porque ele creu no Senhor, ele acreditou. E você é bem conhecedor, Abraão não tinha filhos, sua esposa estéril, mas Deus lhe fez promessa de ser pai de uma grande nação. Pois bem, nós não temos tempo para ficar detalhando toda a história, mas a gente vê que Deus cumpriu a promessa. Depois Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem filhos e a Bíblia nos mostra que ali nasceu Jacó e Esaú.
E de Jacó nasceram 12 filhos, que futuramente seriam conhecidos como 12 tribos, 12 famílias fortes daquele povo. Pois bem, esse povo esteve cativo no Egito por 400 anos. Só que eles estão no Egito, mas eles têm uma promessa. E esta promessa Deus irá cumprir, até porque Deus não falha com aquilo que Ele promete. Nós vamos entender que após 400 anos, Deus avisou Abraão antes, eles vão ficar cativos no Egito 400 anos. Olha a grandeza de Deus. A nação nem estava gerada ainda, aquela nação. Deus estava dizendo a Abraão, eu vou te dar uma nação, você será pai de uma nação. E mais, eles vão ficar cativos no Egito por 400 anos. Quando termina os 400 anos, Deus vai arrancar eles de lá com mão forte, usando Moisés. E é exatamente isso que a história revela. Ele sai do Egito rumo à terra de Canaã, aquela terra que Deus havia prometido para Abraão, por fé. E agora eles vão caminhando, você conhece a história, 40 anos pelo deserto. Nesse decorrer da história, Moisés morre, mas Moisés leva eles até Cades Barneia, ou seja, até a divisa. Moisés conseguiu ver a promessa, mas não conseguiu entrar nela. Por quê? Porque desobedeceu. Aí a gente olha para a Bíblia e eu já começo a aprender alguma coisa, meus irmãos. Que mesmo que eu tenha a promessa de Deus sobre a minha vida, se eu for desobediente, eu posso até ouvir ou ver, mas não viver ela. Isso aqui é sério para a nossa vida. Então o segredo de você viver a promessa é crer. Havia um hino que se cantava muito aí alguns anos atrás, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Deus é fiel para cumprir, mas a promessa de Deus também depende da nossa obediência e a nossa fidelidade. Voltando então à história. Moisés morreu, Deus levanta Josué, e Josué então, por 7 anos, ele comissiona esse povo, ele está à frente do povo, e o povo vai conquistando a terra que Deus havia prometido a Abraão lá atrás. Pois bem, quando eles entram nessa terra, isso aqui é bom que tem um monte de informação para quem vai pregar depois. Eles entram nessa terra e agora eles vão viver um regime teocrático por 330 anos. O que é isso? A terra é governada por juízes, por sacerdotes. Como assim? A teocracia, porque teo quer dizer Deus. É Deus quem dá as diretrizes. É Deus que é o governante daquele povo. É Deus que fala com eles. E você vai ver isso muito preciso na pessoa de Samuel. Samuel é o último juiz. São 330 anos onde o povo está sendo julgado por juízes. Só que esses juízes buscam a direção de Deus. É Deus falando com o povo e o povo sendo conduzido pela voz de Deus. Só que passou-se esse período de 330 anos e o povo começou a dizer, a gente não quer mais ser julgado assim. A gente não quer mais um governo assim. Por isso que você vai ver a tristeza de Samuel dizendo, Senhor, eles estão pedindo um rei. E Deus diz para Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque teocracia era o governo de Deus, era Deus quem governava. E eles estão dizendo, a gente quer um rei terreno. Eles já tinham um rei, só que o rei deles estava no céu e precisava fé para crer naquilo que Deus mandava fazer. Eles queriam um rei na terra, e Deus dá para eles o primeiro rei, chamado Saul. E esse primeiro rei reina 40 anos, o segundo rei também 40 anos, e o terceiro rei também 40 anos. Quem são os primeiros reis? Saul, Davi e o filho de Davi, Salomão. Até aqui, eles agora estão vivendo debaixo de uma monarquia. É um rei terreno que comanda tudo. Pois bem, quando chega a vez do filho de Salomão assumir, Roboão, ele assume o trono, só que ele não tem aquela humildade que os pais tinham. E ele não tem também aquela mesma sabedoria que o pai tinha.
Até porque ele estava decidido a julgar o povo com mão forte, castigando, oprimindo. Houve aquela rebelião. E agora as 12 tribos que formavam um reino são divididas, sendo que 10 tribos elas vão seguir Jeroboão, e 2 tribos vão ficar com Roboão, que é o filho de Salomão, sendo agora então um reino que passa a ser 2 reinos. O reino do norte, a qual segue Jeroboão I, tem sua capital em Samaria. Este reino foi um reino de reis. Ele teve 19 dinastias, ou seja, 19 reis e 8 dinastias. O que é dinastia? Famílias. 19 reis de 8 famílias diferentes. Um diferencial aqui, esses reis não teve um que buscou a Deus, foram homens perversos que fizeram tudo errado. A Bíblia vai dizer que chega um certo período, depois de 200 e poucos anos, Deus manda uma invasão sobre eles, pelo império da Síria. A Síria vem e invade aquele lugar e destrói aquilo. Não destrói num sentido de matar, de derrubar muros, como é aqui a de Judá. Mas eles destroem no sentido em que a Síria vem e arranca os moradores de Samaria, do Reino do Norte, e leva lá para outra terra, e traz moradores de lá e traz para cá. O que é isso? O Império da Síria, ele tinha uma conquista diferente. Eles queriam fazer um misticismo, uma mistura de raça. E isso aqui foi tão banalizado que os samaritanos não conseguiram mais ter um verdadeiro culto a Deus nunca mais. Por quê? Exatamente por causa disso, dessa mistura. Adorava a Deus e adoravam todos os deuses pagãos. Foi isso que a Síria fez, e Samaria nunca mais se levantou como um império. Pois bem, aqui nós vamos ver que essas 10 tribos ficam dispersas pelo mundo. Só que do outro lado ainda tem um reino com 2 tribos, que seria a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essa tribo, ou seja, este reino chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém, ela só teve uma dinastia. Ela teve 20 reis ao decorrer da história, mas uma dinastia. O que é isso, dinastia? Só uma família. E por que só uma família? Porque tinha uma promessa, que da descendência de Judá, da descendência de Davi, nasceria o Messias, o Salvador. Por muitas vezes Satanás se levantou contra esta dinastia, contra este povo, e querendo arrancar eles dali. Só que a promessa é que o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceria exatamente dessa família. E então agora eles têm 20 reis. Teve reis que temeram o Senhor, como por exemplo o rei Ezequias. Homens íntegros diante de Deus que buscaram a Deus. Mas teve reis que foram perversos. E não só os reis, como o povo também se afastou de Deus. O povo começou a se distanciar de Deus de uma maneira tão triste. Imagine só, um povo que deu terra para eles que eles não tinham. Um povo que cuidou deles em pleno deserto, dando para eles pão, dando para eles água, dando para eles uma nuvem, dando para eles coluna de fogo durante a noite. A mão de Deus estava sobre aquele povo, ou seja, os cuidados de Deus acompanhou aquele povo. Mas de repente eles têm uma terra, e a Bíblia diz que a terra é larga, a terra é espaçosa, a terra que emana leite e mel. O que é isso? O que se planta nessa terra, colhe. O que se planta nessa terra, nasce. Uma terra boa que Deus deu para eles. Só que agora eles estão na terra e eles começam a trair o seu Senhor. Essa é uma expressão mais fácil da gente entender. Eles viram as costas para Deus e começam a viver uma vida do jeito que eles queriam. E a promessa de Deus, lá em Deuteronômio, acho que é capítulo 26, se não estou enganado, é exatamente essa. Se vocês me obedecerem, obedecer as minhas ordenanças, a bênção do Senhor irá convosco. Vocês serão abençoados no trabalho, vocês serão abençoados no fruto das vossas mãos. Tudo que você fizer terá a bênção de Deus. Mas também tem o outro lado. Se me desobedecerem, a maldição estará sobre vós. Eu não estou inventando história, eu estou falando de Bíblia aqui para vocês nessa noite.
E o que eu acho tão interessante é que o povo recebeu as promessas de Deus, estão vivendo a promessa de Deus, estão na terra que Deus prometeu, mas agora eles começam a virar as costas para Deus. E é exatamente nesse cenário em que eles começam a adorar a Deus, mas também a adorar os deuses pagãos, Baal, Acera e todos os outros deuses que foi inserido no contexto de Israel. E é exatamente aí que Deus começa a levantar profetas, como Jeremias, ou como Isaías, depois Jeremias, que eles começam a alertar o povo, dizendo: voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor. É exatamente aí que Deus começa a falar com o povo: voltem para mim, chegai-vos a mim, com um coração limpo, com um coração sincero. Por quê? Por que Deus pede fidelidade e sinceridade para o seu povo? Porque era exatamente o que estava faltando. Só que tinham, porém, este povo, eles tinham uma crença dentro deles. E qual é a crença? A crença é o seguinte: nós temos um templo, e Deus desceu aí, a sua presença desceu nesse templo, lá com Salomão. Deus fez uma promessa que quando vocês orarem nesta casa, eu ouvirei dos céus. Lembra de 2 Crônicas, que eu acho que é 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Havia uma promessa de Deus, independente de onde você estiver, nesse templo, Deus ouve a nossa oração. E este povo começou a viver assim, pecando, abandonando a Deus, traindo o seu Senhor, servindo quem não era Deus. Só que eles tinham: o templo está aí, então Deus está com a gente. O templo está aí, então aí nós temos a presença de Deus. Só que com isso, eles estavam encharcados de pecado. Com isso, eles estavam encharcados de mentira, de engano, de todo tipo de avareza que poderia existir, estava impregnado no coração do povo, da nação de Deus, da nação de Judá. E agora eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, e eu acho que a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus fala uma, fala duas, fala inúmeras vezes: volte para mim, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Só que este povo parece que cada vez se distancia mais. E aí agora Deus começa a usar Jeremias. Você vai ver o capítulo 24 de Jeremias, capítulo 25 de Jeremias, se não estou equivocado. Deus dizendo para eles assim: ei, eu já levantei um povo, eu já escolhi um rei, a qual vai invadir essa terra, vai destruir essa terra e vai levar vocês cativos. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus já dá o nome do rei antes dele ser conhecido. Se você olhar para Jeremias capítulo 27, o verso 6, Deus está dizendo ali, que ele vai levantar a Babilônia e o meu servo Nabucodonosor. É uma expressão muito forte, porque o rei ainda nem estava no auge da sua força, do seu domínio, do seu poderio. Ele ainda estava engatinhando. Deus já levantou o profeta para dizer o que vai acontecer. E aqui eu abro um parênteses só para nós falar algo de Deus aqui, irmãos. Deus não é pego de surpresa na história. Deus sabe do teu passado, Deus sabe do teu momento, mas sabe do final da história também. Às vezes a gente fica pensando: mas Deus, será que vai dar? Deus sabe de tudo, irmãos. Quando eu olho para a Bíblia, no decorrer do livro de Daniel, nós vamos ver sobre Ciro. Ciro não tinha nem nascido. 100 anos antes de Ciro nascer, Deus levanta o profeta e diz assim: eu levantarei o meu ungido Ciro. Eu fico olhando para a Bíblia, irmãos, eu não sei se é só comigo, mas eu acho tão poderoso a palavra de Deus, tão poderosa, porque as coisas o homem nem nascido era. Deus disse assim: eu vou levantar ele será meu escolhido, ele será meu ungido para fazer uma missão que eu tenho através dele. Ou seja, ele nem nasceu ainda, mas Deus já deixou escrito na história: ele vai nascer e no tempo certo eu vou colocar ele no lugar certo e vou usar nas minhas mãos do jeito certo. Descansa o teu coração, teu Deus não é pego de surpresa.
descansa a tua alma, está tudo no controle de Deus. Pastor, o que eu faço? Ser fiel ao teu Senhor, continua sendo fiel ao seu Deus, Ele não se atrapalha, Ele não perde o controle de nada, Ele é soberano. Isaías 6 vai dizer, Ele está sentado num alto e sublime trono, e os seres angelicais gritam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Que coisa tremenda. Voltando, o povo está pecando e Deus está falando. Só que agora, eu olho para a história, irmãos, e ela é tão interessante que 20 reis passam. Reis bons, reis maus. E tem um que é muito interessante, o rei Josias. O rei Josias é alguém que surge na história e ele faz uma reforma. E quando eu falo de reforma, é no sentido espiritual. Ele arrancou os deuses estranhos. Ele limpou o altar do Senhor com aquilo que era errado. Trouxe o povo para a verdadeira adoração. Celebrou a Páscoa. Leu o rolo santo, o livro da lei. O coração do povo se alegrou, voltaram-se para Deus. Só que os filhos do rei Josias não tem nada a ver com o rei Josias. E aqui, tem um mito que as pessoas falam muito, filho de peixe, peixinho é. No mundo natural pode até ser, mas filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastor. Eu preciso entender que filho de crente, para ser crente, ele precisa aceitar Jesus. Filho de pastor, se quer ser pastor, tem que ter uma vocação e buscar Deus para ser. Aqui, irmão, não é como o mundo lá fora. Ah, mas o pai é peixe, filho de peixe vai dar peixinho. Não. Aqui a Bíblia mostra que não. Josias é um rei íntegro, temente a Deus, buscou a Deus. Os filhos perversos, terríveis. Josias faz essa reforma. Só que daí Josias se envolve em uma guerra com o rei do Egito, chamado Neco. Eu não vejo Deus mandando ele ir para essa guerra. Não vejo Deus falando nada, mas ele vai para essa guerra e nessa guerra ele é morto. O Egito agora, ele está sendo uma nação muito forte. Tem muita gente que não sabe isso. Essa nação forte que o Egito eles estão disputando o comando do mundo da época, com a Síria. A Síria é um império poderoso de um lado, o Egito do outro. Babilônia, aonde vai surgir o rei Nabucodonosor, é fraquinha. Ela nem está aparecendo no cenário. Só que agora tem dois impérios poderosíssimos que estão brigando. O Egito está comandando tudo. O rei de Judá, Josias, é morto pelo Egito, se envolveu em uma guerra com eles. A Bíblia vai dizer que agora um de seus filhos assume o poder. O pai morreu, o filho assume. Imediatamente, ele é arrancado do poder pelo rei do Egito. É levado para o Egito. Vem o outro filho, chamado Jeoaquim, e ele é colocado no trono, só que também é um rei perverso. É um homem que não teme a Deus. Esse rei Jeoaquim, ele é um rei que quando o profeta veio falar para ele as verdades de Deus, ele mandou prender o profeta. Quando trouxeram para ele o rolo da lei de Deus, ele jogou na fogueira. Quando o profeta Orias, se não estou equivocado, falou as verdades de Deus para ele, ele mandou prender o profeta Orias e matar. Olha como está a situação da nação de Deus. E a maior liderança da terra, que seria o seu rei, está longe de Deus. E é exatamente neste cenário desses reis perversos, em que o povo está todo distante de Deus. É aqui, o Egito e a Síria estão brigando pelo poderio do mundo, e nessa disputa a história vai dizer que eles enfraquecem.
O que era forte ficou fraco. E aqui o Império Babilônio se levanta. Na fraqueza deles, ele se torna forte e assume o poder do mundo da época. E é exatamente aqui, quando eles conquistam o poder do mundo da época, que o Egito nunca mais se levantou. Nós vamos ver que o rei caldeu, quando eu falo rei caldeu, eu estou falando do rei da Babilônia, se levanta. E quando ele se levanta, é exatamente neste momento que ele vai passar por Judá. E aqui é que entra o livro de Daniel. Aqui é que começa a história de Daniel. Esse rei poderoso se levanta. A primeira passagem dele por Israel, ele vai levar, ele invade essa terra. Ele invade essa terra, ele arranca esse rei de lá e coloca um outro rei. E esse outro rei fica então pagando tributos para ele. Nós olhamos aqui o livro de Daniel e a gente vai entender, mas espera aí, o rei foi lá e invadiu. A primeira invasão foi em 606 a.C. A primeira invasão, 606 a.C. Quem foi que ele levou? Ele tomou da terra de Judá príncipes, gente que era da família real. A Bíblia diz assim, sábios, jovens cheios de sabedoria, que tivessem uma boa aparência, que fosse instruído no conhecimento e que não tivesse defeito nenhum. E nesta leva ele levou Daniel, levou os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que aqui eu fico olhando na história, o imperador forte chamado Nabucodonosor, um homem ímpio que não conhecia Deus ou que não servia ao Deus verdadeiro, ele tinha os seus deuses a qual ele cultuava lá, só que ele está prevalecendo contra o povo de Judá, ele está no comando do mundo da terra. É ele a maior autoridade, o maior conquistador da época. Só que o que me chama a atenção é que aqui não é ele que está conquistando o povo de Deus, é Deus que entregou ele, ou entregou eles na mão deste conquistador. E a Bíblia vai nos mostrar isso inúmeras vezes. Inclusive, Jeremias 27, que eu citei aqui, se o Jonas puder colocar para mim, Jeremias 27, o verso 6, nós vamos ver, o capítulo 25 também vai falar essa história. Deus levantando Jeremias. Jeremias, para você entender, ele é um profeta que profetizou antes do cativeiro. Olha o que o texto diz: agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você está entendendo? Ele está vindo. Só que o profeta já tinha profetizado antes, não é ele que vai conquistar o povo, é Deus que está entregando o povo nas mãos deles por causa dos seus pecados, por causa da vida dúbia, servia a Deus e servia os demais deuses da época. Agora o que me chama a atenção é que Deus chama ele de servo. E tem muitas vezes, mas espera aí, ele era servo de Deus. Servo, irmãos, é porque ele está servindo para uma missão. Não vou dizer que se converteu ou não se converteu, porque a história não fala sobre isso, mas que ele vai dar glórias ao verdadeiro Deus mais tarde, isso vai dar. Agora, então, Deus chama ele de servo porque Deus o chamou para uma missão e ele está servindo. Pense comigo isso aqui, irmãos. O maior imperador da época, um homem poderosíssimo, conquistador, um guerreiro, um exército inabalável. Na visão dele, eu estou conquistando Judá, eu estou invadindo a cidade de Judá, de Jerusalém, e Deus dos céus, antes disso tudo, dizendo, não é você que está indo, sou eu que estou controlando a história e permitindo você entrar lá. Aí quando a gente olha para isso aqui, está desenrolando, a primeira leva vai Daniel e os demais. E o que eu acho tão interessante é que Daniel vai chegar lá e Deus vai conduzir ele para o palácio. Deus vai conduzir ele para que ele fique próximo do rei. E aí eu começo a entender que mais tarde virão outros presos, cativos.
Só que Deus já colocou alguém lá no palácio para ser uma influência para o seu povo. Deus permite o cativeiro, mas Deus não abandona os seus filhos. A rebeldia deles, o pecado deles, faz com que eles se afastem de Deus, e Deus permite eles ir para lá. Por que Deus permite eles ir? Para que eles voltem-se para Deus. Deus quer ver eles se voltando de novo para Ele. Por isso que Deus permite eles ir para o cativeiro. E lá no cativeiro agora, Deus coloca Daniel lá no centro do governo. Deus levanta Daniel lá com sabedoria para fazer a diferença. Aqui tem outra coisa que cai por terra, que tem um filósofo muito famoso no nosso tempo, que diz que o homem é fruto do meio, ou seja, o meio em que você está vai dizer quem você é. E você já viu que tem muita gente que diz assim, eu sou assim porque aonde eu me criei é desse jeito. A minha família é desse jeito. Tem alguns que até muitas das vezes pendem para o lado errado, mas na minha família todo mundo era assim. Mas na minha família todo mundo era lá do álcool, tem uns que é da droga. Tem gente da minha família, o casamento de ninguém dá certo, porque essa filosofia deste filósofo do tempo presente vai dizer que o homem é fruto do acaso. Só que eu vejo Daniel no meio de uma terra pagã, longe do templo, longe dos seus pais, longe dos profetas da época, longe de todo mundo, mas ele conseguiu ser fiel ao seu Deus exatamente na Babilônia. Eu preciso entender, e você entender uma coisa também, nós não somos fruto do meio, não é aonde nós está que vai influenciar a gente, até porque Jesus disse, vocês serão uma luz desse mundo, nós seremos uma influência. E aí eu fico olhando que Daniel é exatamente isso, ele está num império pagão, cheio de deuses, cheio de ídolos, mas Daniel continua crendo no seu Deus e servindo ao seu Deus. Você vai ver no decorrer da história que Daniel vai dizer o seguinte, para aquele homem que os levou o cativo para lá, agora ele apresenta, o rei determinou para vocês a comida, a bebida, ou seja, tudo aqui é como o rei mandou. Só que Daniel, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração não se contaminar com esses manjares. Eu sei que existe credos religiosos que dizem, mas é o jejum de Daniel. A Bíblia nunca falou em jejum aqui. Também não vou criticar quem faz esse tipo de jejum. Mas aqui Daniel está dizendo, eu não vou me contaminar. Ele colocou no seu coração. E a Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos daquele eunuco, daquele homem que era responsável por esta parte, por alimentação deles. Eles vão me dar 10 dias, e depois você vai ver se a gente está bem ou não. Eu não quero me contaminar. Por que isso? Porque tudo aquilo que vinha oferecido do rei, eram coisas que eram oferecidas aos deuses a qual o rei servia. Então o grande diferencial está aqui, eu estou na Babilônia, me trouxeram para cá, me arrancaram de lá, eu não queria estar aqui, não é o que eu gostaria, mas é onde Deus me colocou, e se Deus me colocou aqui, eu vou permanecer sendo fiel a Deus. O que eu vejo de gente, irmãos, que só vive de lembrança, lá eu era, lá eu fazia, lá eu servia, lá eu era melhor. Deus não quer saber do teu passado, Deus quer saber do teu presente, do tempo de hoje. Mas o cenário é diferente, o cenário não é mais o mesmo, Deus ainda é o mesmo, e você pode ser o mesmo crente fiel que você foi. Aleluia, oh glória. Daniel faz a diferença. Agora o que eu acho tão interessante na história é que o rei, quando invadiu, trouxe alguns utensílios do templo que eram oferecidos ao Senhor, que era para usar naquilo que era santo, naquilo que era sagrado, no culto a Deus. O rei passou por lá e trouxe, e colocou na casa do seu Deus. E aí a gente vê, mas Deus parece que está em silêncio. Por que Deus permite isso? Exatamente porque tudo que estava inserido ao templo, eles tinham aquela fé nas coisas. Eles começaram a confiar nos vasos sagrados. Eles confiavam no templo que estava lá, feito por mãos humanas, mas esqueceram de confiar no seu Deus. O povo tem uma facilidade de crer em coisas.
Nos nossos dias ainda aparece gente, irmãos, apresentando coisa, isso aqui é de Deus, isso aqui. Esse dia eu vi alguém dizer, eu estou indo para o monte, você faz uma oferta aí, de um pix para mim, e eu estou indo para o monte, isso aqui, eu vou levar o seu nome. Eu creio no poder da oração, irmãos, é claro que eu acredito, mas as pessoas têm uma facilidade de crer em algo visível, palpável. Tem gente que precisa, tem que ter um envelope na mão, eu preciso fazer tal coisa. Não, você precisa crer no teu Senhor e ser fiel a Ele, porque se você for fiel a Ele, no dia da aprovação Ele vai estar lá, no dia que os amigos faltarem Ele vai estar lá, no dia que os parentes não puderem estar lá, Ele vai estar lá, Ele não te abandona. Ser fiel ao Senhor. Aí eu olho, Deus leva Daniel e põe ele lá no palácio. O rei parece que nessa conquista levou, jovens, fortes, saudáveis, mas eu vejo Deus lá na frente, irmãos. Eu estou colocando um Daniel lá, porque eu vou precisar de um influenciador lá no alto escalão para minha nação que está indo cativo. Deus no controle da história. A Bíblia vai nos mostrar, ou seja, a história nos mostra que houve 3 momentos em que esse rei invade. Tudo isso faz parte do primeiro capítulo de Daniel. Invade pela segunda vez, 597. E para a gente situar 597, nessa segunda leva, Deus está levando mais um. Deus está levando Ezequiel. Eu vejo muita gente pregar sobre ele, mas não sabe aonde ele entra na história. E é exatamente 597, segunda leva, é levado. E essa segunda leva vai o profeta Ezequiel. Só que o que eu acho tão interessante, que Ezequiel não vai para a corte. Ezequiel não vai lá para o alto escalão. Ezequiel está lá no interior. Ezequiel está lá nas margens do rio Quebar. Aí eu fico olhando Deus, na primeira leva, coloca homens ou coloca alguns jovens lá na corte, ao lado do rei, para ser influenciador. E agora na segunda Deus leva um profeta, leva muito mais gente, mas entre eles vai o profeta Ezequiel, e esse fica lá às margens do rio, lá numa região mais distante da grande e populosa cidade dos caldeus, Babilônia. Quando eu olho para isso, eu fico olhando que tem a terceira vez que eles invadem. A terceira vez que Nabucodonosor invade, aí ele vem para destruir. Aí ele derruba o templo, ele põe fogo, ele destrói tudo. Ele leva a nação cativa. Só que a gente olha para a Bíblia e a gente pensa assim, mas foi um momento. Não, nessa vez, a Bíblia vai nos dizer, eu acho que é o livro de Lamentações, vai dizer que mais felizes foram aqueles que morreram a fio de espada do que os que ficaram dentro dos muros de Jerusalém. Por que isso? Porque por 18 meses, a Bíblia vai nos mostrar, 18 meses, ele sitiou a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. O grande exército caldeu estava sitiando a cidade. E a Bíblia vai dizer, Lamentações de Jeremias vai dizer que teve fome, não tinha comida, a ponto das pessoas comerem outras pessoas. Houve uma miséria tão grande, foi terrível o que aconteceu. Essa é a última invasão. Em 586 a.C., ele entra nessa cidade, destrói a cidade e leva o povo cativo para lá. Agora eu começo a entender este livro. Eu já vou parar por aqui, tá, irmãos? Salmos de número 137, você vai ver que eles estão indo cativo e eles estão desanimados. Eles estão sem esperança. Eles estão destruídos, tanto moralmente, espiritualmente. Eles estão a ponto de alguém dizer, cante um dos cânticos que vocês cantavam lá na terra de vocês. E eles não têm ânimo para cantar. Eles não têm alegria para cantar. E é este povo que está indo para a Babilônia. O povo que é o povo de Deus, mas por causa dos seus pecados, Deus permite eles ir para o cativeiro. Só que eu fico olhando, o povo está indo cabisbaixo. O povo está indo desanimado. O povo está indo triste, ferido, moralmente.
psicologicamente, espiritualmente, eles estão arrebentados. Só que Deus já colocou um lá na corte, e Deus colocou um lá nas margens, aonde o povo ia habitar, lá nas regiões mais retiradas da cidade. Só para você entender, irmãos, o controle de Deus. Tem um povo que está ainda arrebentado, mas Deus já colocou alguém lá dentro do império da Babilônia, que está animado e temente a Deus. Daniel mostra para a gente que as circunstâncias da vida não determinam aonde eu posso chegar. As circunstâncias da vida não dizem o que Deus pode fazer na minha vida e através de mim. A Bíblia vai nos mostrar, e esse capítulo termina dizendo que Daniel permaneceu lá até o rei Ciro. Sabe o que é isso? Os impérios vão cair. Babilônia, neste momento, ela está ofuscando glória, poderio, famosa. É a rainha do mundo. A história nos mostra que os jardins suspensos que esse homem criou para as suas rainhas, para as suas princesas, ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo. Glória, poderio. As muralhas construídas ali davam 30 metros de altura. A sua largura dava para passar 3 carruagens, uma do lado da outra. Inabalável, poderosa, parece que invencível. Só que a Bíblia, o livro de Daniel, vai nos revelar na continuação que esta poderosa Babilônia vai cair. E aí você diz, se ela caiu, Daniel que estava lá no alto escalão caiu junto. Não. A Babilônia caiu, mas o Daniel permaneceu lá. Entenda uma coisa, irmãos, se Deus estiver no controle da nossa vida, a gente vai continuar caminhando. Não importa como esteja o teu momento hoje, entenda uma coisa, Deus é soberano e está no controle da história. Vamos parar por aqui? Semana que vem nós continuamos. Vamos estar em pé neste momento?